Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui de novo com Vinição e Filipão. E aí pessoal? Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Então, a gente está numa série aí de episódios onde a gente quer comentar na prática o que acontece na DTI para ilustrar alguns conceitos importantes que a gente discutiu anteriormente em alguns episódios. Então, no episódio anterior, a gente tentou descrever bem o que acontece na DTI no que se refere à estrutura em tribos, de descentralização, autonomia, esse tipo de coisa. O que a gente queria trazer hoje, para falar na prática, é sobre liderança servidora. Por que a gente quer falar sobre isso? Porque esse talvez seja um dos termos que mais as pessoas possam ser resistentes quando escutam. Eu sempre brinco isso, né? Eu sou engenheiro normalmente é um bicho mais pragmático, né? Então, alguns anos atrás, quando eu ouvia liderança servidora, eu já fazia uma cara feia, né? Assim, esse negócio aí é alguma modinha aí, alguma inversão de moda. E assim, tem autores que vão além, né? Liderança transcendental. E aí você fica pensando, poxa, mas que invenção de moda que é essa? Mas isso tudo tem a ver, e a gente explorou isso muito bem anteriormente, tudo isso tem a ver, mais uma vez, com a coerência de sabendo que você vive num mundo muito mais incerto, em que você não consegue prever as coisas, obviamente que o líder não pode mais ser aquele que prevê tudo, que prevê os próximos passos, ou como aquele general que a gente citou, né, daquele livro Teams of Teams, o líder não pode mais ser o grande mestre, que se ele tiver informações ele vai saber planejar o futuro todo. O líder vai ser alguém que vai muito mais remover impedimentos, vai ser alguém que vai muito mais moldar o ambiente para que as pessoas possam florescer, alguém que dê exemplo, que mostre como as coisas têm que ser feitas. Então, é um tipo de líder muito diferente, que inclusive, na minha visão, exige muito mais maturidade, porque a pessoa abre mão, digamos assim, daquele poder de decisão que dá muito conforto para as pessoas, né? Falar, eu que decido. Na DTI, por exemplo, são tomadas dezenas ou centenas de decisões o tempo todo, de forma distribuída, e na verdade o que dá prazer para as lideranças é ver que as decisões foram tomadas e não se sentir incomodado de não fui nem envolvido naquela decisão. Mas indireto ao ponto então, como eu disse no outro episódio, o Filipão e o Vinição estão entre as principais lideranças nossas aí, né, que estão no dia a dia da empresa. Então eu queria que eles trouxessem exemplos de histórias, né, do que é essa liderança aí servidora na prática, né? Como é que isso acontece no dia a dia, para a gente não ficar só na teoria. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Então, Schuster, queria começar dando um real exemplo, né, um exemplo prático mesmo, né, recente, né, sobre essa atuação como líder servidor, né? Primeiro, pontuando que, como você disse, né, um líder servidor ele remove impedimentos, ele dá liderança, por exemplo, ele tem a liderança, por exemplo, ele cria um ambiente favorável, né, para que o time floresça, para que o time seja mais produtivo. Eu queria fazer um comentário inicialmente que esse aspecto, né, de remover impedimentos, né, eu já conversei bastante com o Vinição sobre isso, né, sobre aquele papel, né, que é o famoso Scrum Master, né, da Scrum. Ele é visto como um líder servidor, e você até brincou, falou assim, o líder não pode mais ser visto como um mestre, né? E é curioso até que a comunidade está um pouco renegando esse título de mestre, né? Eu não sabia, não. Do Scrum Master. Existem alguns fóruns que estão começando O mestre tem a conotação antiga ainda. Exatamente, porque quando você fala assim, mestre, fica parecendo que é a liderança clássica, né? Então, eu no dia a dia na empresa e com algumas leituras, eu começo a perceber que o líder, do ponto de vista de retirar impedimentos, ele pode ter que retirar impedimentos em algumas esferas. Sejam eles impedimentos operacionais, às vezes fazendo ali a ponte com o cliente, sejam eles impedimentos técnicos, e aí lá na DTI a gente acredita muito na mescla desse papel do Scrum Master, desse líder servidor, com o líder também técnico, né, com capacitação técnica, onde ele pode também apoiar em retirar impedimentos técnicos. E outro dia me ocorreu que um impedimento que pode acontecer dentro de equipes, dentro de estruturas principalmente autônomas, como a gente citou nas tribos, são impedimentos emocionais.
são impedimentos de relacionamento, que eu acho que também o líder tem que ter ferramentas para poder Tem algum exemplo bacana retirar. aí que ilustra isso, um impedimento emocional? Então, há um tempo, primeiro eu vou falar que a ferramenta, né, que o líder servidor lança a mão para atuar nessa questão dos impedimentos emocionais são as famosas one-on-ones, né? São reuniões um com um, né? O líder com o liderado, onde é uma conversa franca para que se possa entender, para que se possa estabelecer um relacionamento de fato, né? E nesse momento podem emergir alguns desses impedimentos emocionais. Eu lembro um caso recente até, em uma one-on-one que eu fiz, onde eu percebi que um membro da equipe estava tendo algumas dificuldades, foi mais uma percepção subjetiva, estava tendo algumas dificuldades com o restante do time e não foi suficiente apenas uma one-on-one, apenas uma reunião para entender o que estava acontecendo. Mas, resumindo, depois de 2, 3, 4 one-on-ones, onde a gente tentou realmente estabelecer uma relação de confiança, eu tentei mostrar que o objetivo era realmente ter um canal aberto, dar a voz de fato para aquele membro do squad. Depois de umas 3 ou 4 one-on-ones, veio uma bomba, né? Então, assim, havia um problema realmente grave de relacionamento entre dois membros da equipe, por conta de uma piada de corredor que foi maldita, mal ouvida, e era uma coisa simples, né? Mas que foi florescendo dentro daquela pessoa como um impedimento emocional, aqui, né? O termo que eu utilizei. E quando isso emergiu, quando isso foi dito, né? Parece que o piano saiu das costas, estava aquela coisa ruminando dentro da pessoa e de repente aquilo, quando as palavras foram proferidas, parece que já não tinha mais o mesmo peso. E aí houve a conversa entre esses membros do time e dali para frente foi perceptível que o cenário melhorou brutalmente. Olha que curioso, né, Felipão? Você está comentando assim, né? Imagina só, né, na concepção de líder normal e nessa visão lá hierárquica, que o cara está lá no alto, isso para ele seria um problema menor, né? Que deveria nem chegar nele, né, cara? Um problema de relacionamento entre dois membros da equipe. Eu estou pensando isso agora. Eu falei, poxa, olha que interessante. Numa liderança servidora, isso é super importante, né? Porque a cola que une as equipes é o relacionamento, é a confiança para o pessoal trabalhar bem junto. Então, assim, claro, poderia ter sido outro líder mais próximo que descobriu isso, né? É só um comentário, como a gente fala da DTI. Na DTI todo mundo faz o one-on-one. E uma experiência que eu tenho com o one-on-one que é bem curiosa é que você aprende a não presumir mais nada sobre ninguém, né? A gente tem os modelos... Temos vários exemplos disso, né? Não, a gente tem os modelos mentais nossos, a gente é muito desprendido aí no dia a dia, né? Não, eu acho curioso porque assim, a gente tem os modelos mentais nossos do tipo assim, fulano já está há muito tempo fazendo tal coisa, é claro que ele está insatisfeito. Cara, mas quando você conversa com o fulano, ele gosta da estabilidade. Tem gente que gosta da estabilidade. Igual tem gente que gosta de variar, tem gente que gosta de estabilidade. Então eu acho curiosíssimo como é que o one-on-one tem esse efeito. Mas o que eu acho interessante é o quê? Para mim, uma mudança que já mostra de forma concreta o que é ser um líder servidor é, por exemplo, ter essa preocupação forte com o one-on-one. Né? Porque normalmente... Porque assim... O líder que não é um líder servidor, que tem um conceito aí por trás, não sei se vocês concordam comigo, que é assim, o líder normalmente ele fica meio que só direcionando como a empresa tem que funcionar, espera que as coisas aconteçam, né? E esse líder servidor, ele entende que não é bem assim, que a empresa é mais orgânica, que problemas acontecem, que é cheio de problemas humanos ali no meio, e que você tem que estar ali agindo para poder ajudar naquilo. Vocês concordam com isso? É diferente. Não só questões humanas, igual você falou, que é um ponto-chave, mas também questões que, na verdade, tem muito mais a ver com o ambiente, não com uma atitude específica em si. Uma questão que, para mim, é um ponto-chave de liderança é lidar com conflito. E aí, assim, muitas empresas que eu vejo, tipo assim, elas têm a liderança como se fosse a autoridade decisora de todas as situações. Tipo, surge um conflito, o cara lá, não sei o que fazer... Vamos lá, pergunta pro fulano e tipo assim, não vamos tentar resolver o problema aqui não, porque cada um de nós aqui tem um interesse diferente e tal. Então, por exemplo, eu gosto, já que a gente está falando de prática aqui, um jeito muito prático, alguns princípios, por exemplo, se lidar com conflito. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui
por exemplo, assim, duas tribos, né? Vamos supor, uma tribo tá querendo, por exemplo, tá achando que um fulano de tal deveria ir para a tribo dele porque vai resolver um problema. E a outra tribo não quer ceder porque o cara é muito bom, por exemplo, assim. Então acontece isso muito e por exemplo, as pessoas elas têm expectativa, assim, nessas situações que são difíceis, de conflito, que alguém vai decidir por elas. Tipo assim, alguém vai chegar lá e vai dar ultimato. Só que isso é ruim em vários sentidos. Primeiro, é ruim porque muitas vezes a pessoa que espera-se que vai tomar a decisão, essa entidade centralizadora ou o chefe, vamos dizer assim, ele não tem um contexto para aquilo ali, ele não tem um contexto, ele não fez o debate, ele não deixou aflorar a parte até de auto-organização que a gente tem falado aqui, a parte de negociação entre as partes. Então, por exemplo, nesse caso, um princípio que a gente segue, eu sigo muito ele, por exemplo, assim, esse tipo de decisão você sempre tem que tentar tomar junto presencialmente, olhando cara a cara nas duas pessoas. E isso, inclusive, tem vários níveis de intervenção. Isso tem a ver com o que o Schuster falou de moldar um ambiente. Então, por exemplo, assim, você não precisa, se você é a pessoa que é o líder que, em último caso, vai tomar uma decisão de forma autoritária, vamos dizer assim, você tem que fazer isso em último caso. Primeiro você tem, por exemplo, assim, reunir as duas pessoas em conjunto e simplesmente não fazer nada, simplesmente provocar, fazer com que essa situação ambiental aconteça, que é simplesmente as pessoas conversarem e discutirem sobre aquilo ali. Aí, por exemplo, um segundo nível de intervenção seria você falar assim, cara, além de eu estar presente, a situação não está convergindo, então eu vou opinar, por exemplo. Então, porque no nível anterior você não precisava nem de opinar, você simplesmente fez com que aquilo ali aconteça, que aquela conversa aconteça. Então, aí no segundo nível que você começa a opinar, fala assim, não, eu acho que talvez fosse bom realmente que esse cara fosse para a tribo X. E aí vamos supor que nem assim está acontecendo. Então, só em último caso que você vai fazer uma intervenção direta de falar, realmente o cara vai para a tribo X, entendeu? Então, para mim, isso é um exemplo de um ambiente que fomenta assim, você ter transparência, sinceridade, que as pessoas realmente resolvam os problemas e que tenham alto nível de responsabilidade intrínseca. Olha, só um comentário. O Filipão quer falar alguma coisa, só um negocinho. Olha que interessante, né, cara? Como que isso aí deve dar nó na cabeça de muito líder, né? Você está falando para o líder não tomar a decisão, né, cara? Sendo que, exatamente esse comentário que eu ia fazer. O cara aprende a vida inteira que ele tem que tomar a decisão. Então você está me dizendo o seguinte, um líder servidor, que já que a gente está falando na prática que ele faz, o que ele faz é fazer o que? As pessoas... Isso tem a ver com o que a gente falou de responsabilidade intrínseca ali também, né, cara? Criar um ambiente adequado para que a solução emerja, né? O cara... É quase aquela situação assim, eles só precisavam de um abraço, né? Você lembra que eu falei no outro podcast de que eu acho isso muito forte a analogia, sabe, que o cara faz? Que a pessoa parece que entra na empresa e vira uma criança, né? É tipo isso, cara, não pode nem tomar uma decisão, eles têm que pedir pro pai ali, né? Pro pai decidir. Eu brinco com meus meninos, eu já estou numa idade que eu falo pra eles assim, resolva aí, pô. Né? Assim, não fica me procurando toda hora, não, pô. Então, eu acho tão curioso isso, né, cara? Como é que o mundo muda dentro da organização. E isso aí tem um efeito que eu acho que as pessoas não percebem, que as pessoas ficam muito menos maduras, assim, porque elas não enfrentam as ambiguidades, elas não enfrentam as consequências. É muito fácil falar, eu fui lá, o Vinição resolveu que tem que tirar o cara. Então pronto, foi o Vinição. Depois vamos pôr, deu errado, eu falo, Vinição, tá vendo? Fez falta o cara aqui, né? Então, ou seja, o líder servidor, no fundo, com essa ação dele, ele está criando um ambiente muito mais maduro, né? Eu diria que muito mais até antifrágil, resistente a outras coisas, porque as pessoas estão ficando melhores, né? Vocês concordam? Você falou de antifrágil, né? Quanto mais, né, o sistema antifrágil é que depois de um distúrbio ele melhora, né? Ele faz uma determinada coisa e depois daquilo ele consegue... Só, né? Um estresse só que vai lá... depois daquilo ele consegue fazer mais daquilo ali. Então, é exatamente o que você falou, né? Se a pessoa consegue resolver um conflito, ela está mais preparada para fazer outros conflitos. Então, realmente é uma técnica meio de antifragilidade, né? Exato. E é engraçado, enquanto a gente conversava aqui, me ocorreu um caso também recente, né? Onde o papel do líder servidor foi muito importante. Como a gente comentou nos episódios anteriores, né, temos alguns ritos, algumas ferramentas para atuar de forma organizacional nas tribos, né? E quando a gente desce para o operacional, né, quando a gente está falando dos squads, a gente também tem algumas ferramentas que a gente utiliza na DTI. Uma delas é aquela prática do Gemba Walk, onde esse termo, Gemba, em japonês, né, numa tradução livre, seria o lugar de valor, né?
Então, é estar presente aonde existe o valor. Onde as coisas acontecem. Onde as coisas acontecem, né? E no nosso caso, né, o operacional, né, os times que estão lá construindo a experiência para o cliente, é onde de fato o valor ocorre dentro da DTI. Então, essa prática do Gemba Walk que a gente executa na DTI nada mais que fomentar uma liderança servidora, estar próximo ao time para entender de fato o que está acontecendo, quais são as dificuldades operacionais, quais são as dificuldades técnicas, em alguns momentos essas dificuldades emocionais, e fazer alguns ajustes finos, algumas sintonias, mas de uma forma não top-down, de uma forma mais de sugestão, mais de aconselhamento do que de fato de decisão. E aí me lembrou desse caso, onde eu fui fazer um Gemba Walk em um squad, e o nosso gerente do time, né, ficou um pouco receoso, porque mesmo a DTI, a gente comentou, né, a gente tenta criar lá um ambiente realmente propício para autonomia, para que essas lideranças servidoras emerjam. O gerente virou para mim e falou assim: cara, eu estou um pouco preocupado com esse processo que você vai executar aqui, porque pode ser que você vá causar um distúrbio dentro do time. Porque imediatamente remeteu à liderança clássica, né? Chega lá, alguém dando bronca ordens, lá, dando ordem, tá tudo errado aqui. Como fazer, que isso está errado, diminuindo a moral do time. A equipe ficou preocupada de se essa atuação iria reduzir a moral do time, apontando erros, quando na verdade não é absolutamente nada disso, né? Então, assim, o processo ele tem que começar com liderança, por exemplo. Eu não poderia chegar já dizendo o que está errado, já dizendo o que fazer para melhorar, sem de fato conhecer como é o dia a dia das pessoas. Então, esse Gemba Walk é um processo que a gente realiza ao longo de uma semana e meia, e o líder servidor que está executando a Gemba Walk realmente imerge no time, né? Submerge nos seus problemas, nas suas necessidades, quais tipos de impedimento, e só após alguns dias, tendo conhecimento, tendo vivido o dia a dia, eu até brinco que às vezes seria interessante até o líder servidor que está lá executando o Gemba Walk desenvolver uma história para sentir mesmo o que aquele time está sentindo, né? Olha que interessante, hein? Nós estamos falando aqui até agora, né, cara? Porque eu falo, esse episódio tem que ser concreto, né? Prático, né? Os ouvintes que estiverem achando que estava abstrato, esse não pode ser assim, né? Então, assim, eu acho interessante assim, né? O líder servidor, então, ele tem que estar realmente junto das pessoas, ou seja, o desenvolvimento de cada indivíduo ali é fundamental. Ele não está tão preocupado em tomar decisões. E uma coisa que eu acho que é fundamental, que é muito diferente da liderança tradicional, ele não está sentado na mesa dele. Ele está junto, ele está experimentando o que os liderados experimentam, para ele poder aconselhar da melhor forma possível e para ele poder sentir o que os caras sentem, para ele poder fazer algum tipo de intervenção ambiental. Sabe o que eu acho curioso, senhor? Tudo se fecha muito quando você pensa que a metáfora principal que a gente tem para essa nova organização, uma organização mais viva e não mecânica. Coisas orgânicas. Cara, né? É tão engraçado, né? Você começa a ver claramente o seguinte, cara, se é uma coisa mais viva, o que quer dizer, então, que não é estático, que não são departamentos estáticos que já foram pré-programados para fazer certas coisas, se são times multidisciplinares e que a coisa é mais viva, é claro que eu tenho que estar mais presente, aprendendo o tempo todo o que está acontecendo ali, né? Fala assim, a coisa tem uma lógica danada, né? Porque realmente, se o cara enxerga a organização com uma maquininha azeitada, ele está lá de cima azeitando a máquina, né? Assim, olhando as pecinhas azeitando. Se o cara pensa, cara, eu tenho que ir lá, né? Na DTE acontece exatamente isso, né? Uma tribo está patinando com alguma coisa, uma tribo tem um potencial enorme que a gente enxerga, a gente vai estar lá junto com a tribo. Exato. Mais alguma coisa que vocês lembram assim? Então, eu queria só concluir, né, o caso, porque o fechamento foi surpreendente para mim, né? Então, houve essa resistência inicial, né? E aí a primeira coisa que eu acho que o que a gente está comentando aqui, que um líder servidor ele deve fazer, é se despir dessa manta do chefe, do decisor, né? Mas aí o desenrolar, né, do Gemba Walk nesse time foi tão positivo que ao final, quando a gente fez um rito de conclusão da Gemba Walk, uma frase, um feedback que eu recebi foi obrigado pelo carinho com que você lidou com o time. Então, assim, foi uma coisa muito marcante. Não foi
foi perceptível, o time percebeu que houve uma melhoria e essa melhoria ela foi orgânica, não foi baseado em apontar o dedo, em apontar os erros. Né? Então, essa palavra clarinho realmente, você costuma dizer que você não se emociona muito com as coisas, mas eu confesso que essa me emocionou. Não, e sabe o que eu acho curioso, Filipão? Eu continuo querendo endereçar os ouvintes mais céticos, né? Eu acho curioso o seguinte, alguém pode pensar o seguinte, meu Deus, por que tem essa preocupação que não pode ser autoritário, ou que não pode mandar, ou que não pode não sei o quê? A questão aqui é puro pragmatismo. Essa preocupação existe porque a gente acredita num modelo humano diferente. A gente acredita que as pessoas, é aquela coisa antiga da teoria X e teoria Y, sabe? A gente confia nas pessoas e realmente acredita que dá para sair coisa melhor, organizações mais antifrágeis assim. Entende? Sim. Eu acho muito importante destacar isso. Se a gente achasse que para a empresa dar certo, na verdade tem que ser autoritário, talvez a gente escolhesse esse caminho. Porque a empresa precisa dar certo, obviamente. Exato. Isso aí né? Talvez a gente tivesse uma fábrica, talvez a gente usasse mais coisas de teoria, uma coisa diferente. Né? Para certos tipos de estruturas, a gente acreditasse nisso. Porque eu falo coisas assim, mais repetitivas, onde ganho em eficiência é o que ganha o jogo, né? Assim, agora, para mim, o que? Essas atividades nossas e de vários clientes nossos aí que são mais o tal do knowledge worker, né? O trabalhador de conhecimento, elas obviamente são para esse lado. Obviamente são para esse lado. Vamos mais para sistemas complexos do que complicados. Exatamente. Não dá para escapar muito disso, né? Que legal, você falou assim, sobre acreditar nas pessoas. Né? Nesse caso que eu contei, o time realmente estava tendo algumas dificuldades, mas o time era altamente capacitado e altamente produtivo. O que eles precisavam realmente de alguém que os apoiasse em retirar alguns pequenos impedimentos para que a coisa depois pudesse florescer. Então, eu penso, né, eu imagino que às vezes numa estrutura de liderança altamente hierárquica e tradicional, talvez inclusive pudesse ter sido apontado a baixa qualidade da equipe como uma razão de algum insucesso, e definitivamente não era o caso, e acredito que não é a maioria dos casos, né? O problema nem sempre está na pessoa ou na capacidade técnica. Às vezes é uma questão organizacional, um detalhe, um impedimento que você retira e a coisa floresce. Então, eu queria só avançar no assunto, que é o seguinte, em termos de mudança ambiental, seja o ritos ou ambiente físico mesmo, vocês acreditam? Dá um exemplo bacana Eu estava inclusive querendo aqui, estava levantando a mão aqui para falar. Então, assim, a gente está falando de coisa prática, de coisa simbólica, de dar exemplo, de fazer o que a gente fala, de walk the talk, né? Então, assim, por exemplo, dar um exemplo claro aqui de moldagem de ambiente. Se a gente fala que na DTI é um ambiente muito menos hierárquico, é uma estrutura mais em rede, por exemplo, nem eu, nem o Schuster, nem o Filipão, que a gente tem sala, entendeu? A gente tem simplesmente um local lá que a gente senta e pronto, entendeu? Então, isso aí para mim é um símbolo de ambiente que molda o ambiente, mostrando que você faz o que você fala. Outro exemplo, a gente fala que a nossa estrutura, eu gosto de falar, né? Porque eu gosto de falar sobre o RH, porque eu sou um dos responsáveis também para grande parte de liderança, da parte de liderança de RH. Então, o nosso instrumento fundamental de RH são as one-on-ones. Se são as one-on-ones, então a gente tem que fazer muitas one-on-ones. Né? Então, tipo, eu, o Filipão, o Schuster aqui, a gente faz várias one-on-ones, inclusive tem um quadro de gestão à vista das nossas one-on-ones. Mais um exemplo em cima das one-on-ones. Acho que cheguei a comentar aqui que o pilar da empresa, da DTI, é técnico. Então, se o pilar é técnico, eu também tenho que fazer one-on-ones com lideranças técnicas. Então, boa parte das minhas one-on-ones são com lideranças técnicas, né? Então, para mim, eu acredito que isso aí é uma forma de você moldar o ambiente, dar o exemplo em relação às coisas que a gente prega, né? Legal. Entendi. Então, ou seja, né? Dar exemplo é importantíssimo e criar símbolos que expressem a cultura que a gente procura, né? Seria uma das o que a gente conhece muita organização que é assim, né? A pessoa prega comunicação, mas nunca está disponível para comunicar com ela. Você tem que passar por um tanto de secretário para chegar na pessoa. Você tem dificuldade para marcar uma reunião com a pessoa, né? E por aí vai. É engraçado assim, isso que você comentou, porque a gente está falando de liderança servidora e falamos algumas vezes aqui dessas one-on-ones, né? Uma das sugestões que a literatura dá quanto à realização da one-on-one é, de fato, igual o Vinícius comentou, é a cadência. Se a gente acredita nisso, elas têm que acontecer e tem que ficar muito claro para o liderado, né, para as pessoas envolvidas na one-on-one, que aquilo ali é um ambiente realmente, genuinamente aberto
para que ele possa se expressar. Diferente a gente já ouviu várias vezes, né, aquela máxima, aquele jargão do gerente, dizendo assim, as portas estão sempre abertas, né? Que portas, quando a gente vai às vezes tentar acessar, agora eu não posso, agora eu tenho uma reunião, agora eu estou apertado porque eu vou fazer uma viagem. Então, a one-on-one, ele é um momento sagrado e ele sacramenta de fato a porta aberta, né? E o liderado ele vai sentir realmente, como eu comentei, né, não vai ser na primeira reunião, talvez 1, 2, 3, 4, ele vai sentir realmente que aquilo ali é um canal aberto e ele pode se expressar. Sem falar que no dia a dia também tem sempre a disponibilidade, né? Então, além da reunião marcada, de fato, na DTI a gente pratica de fato as portas abertas, né? Então, eu queria caminhar aqui para o fechamento. Eu acho interessante observar um outro, só queria botar mais um elemento que vocês não frisaram, mas que eu acredito que a gente faça isso muito, ainda que a gente explicitamente talvez não visse isso, sabe? Que é o quê, né? Tem um autor aí que chama Fred Kaufman, que ele fala da liderança transcendental. Para os mais céticos agora, eles vão desmaiar, né? Na cadeira, né? Mas tem um livro muito interessante que chama The Revolution of Meaning. E esse autor ele é interessante porque ele foi um dos... Eu acho que eu comentei isso em outro podcast, tá? Mas ele me convenceu de uma coisa, porque toda vez que falava assim, tem que ter significado, eu falava, gente, o cara tem que trabalhar, né, cara? Assim, acima de tudo, a gente tem que trabalhar para viver, né? Então, procurar significado demais em tudo parece um luxo, né, digamos assim, né? Ou seja, a gente precisa de trabalhar, precisa de... Eu tenho 3 filhos para sustentar, por exemplo, né? Mas o que eu acho interessante é que o cara mostra uma outra coisa, que ele mostra o seguinte, a cola que vai fazer todo mundo trabalhar em prol da empresa é o propósito daquela empresa. Não necessariamente um propósito elevado, sabe? Ou um propósito naquele sentido de que, né, que às vezes vira modinha do tipo assim, todo mundo... Mas as pessoas têm que entender que a empresa precisa fazer. Igual a DTI tem um propósito, Cláudio, de disseminar o agilismo, de trabalhar com essa cultura. Então, por que eu estou dizendo isso tudo no contexto aqui? Uma coisa que a gente faz ali, quando eu falo a gente, nós estamos representando vários líderes aqui, né? Isso aqui é uma amostragem das lideranças, né? Uma coisa que a liderança servidora faz o tempo todo é dar exemplos e falar sobre esse propósito o tempo todo, né? Mostrar em cada situação como que os nossos valores se traduzem, como que a gente quer fazer se traduz. Vocês concordam com o que eu estou falando? Ou seja, sim, uma coisa importantíssima, sabe, que não pode ser subestimada. Eu volto naquela metáfora da coisa viva. Se o time é mais vivo e um time é um time mais baseado em princípios e valores, algo que você repete é interpretar cada situação para o time à luz dos valores que você acredita. Mostrar cada vez que, tá vendo, aqui a gente faz assim porque a gente acredita em tal coisa, a gente acredita em aprendizado contínuo, a gente acredita em entrega rápida, a gente acredita em comunicação sincera. O Vinição é o rei de mostrar comunicação sincera, né? É um valor. Então, ou seja, não é só ele, além de mostrar, por exemplo, é mostrar em cada situação, olha, aqui nós temos que ser direto, aqui nós temos que comunicar sincero. Então, fala assim, cara, quanto mais a organização vai crescendo, mais você não pode acreditar que está garantido que os valores e os princípios vão estar disseminados. E se você acredita nas pessoas, você tem que o tempo todo insistir e recontar as histórias e dar exemplo disso. Concordam comigo? Concordo para mim. Eu queria só concluir com uma frase, inclusive, que eu concluí também um artigo que eu escrevi no blog da DTI sobre o one-on-ones, e eu acredito muito nisso. Que nós estamos aqui falando de liderança servidora e eu acredito que um grande líder consegue transformar qualquer equipe numa grande equipe. Isso para mim é bem marcante e eu acredito bastante nisso. Bacana. Então, gente, liderança servidora e transcendental na prática é isso, é um líder que realmente aquele, né, você acha que um bom fechamento é falar o seguinte, é um líder que está muito, muito, muito preocupado com as pessoas mesmo, com o que está acontecendo realmente ali no dia a dia da empresa. Aquilo é importante, não um líder que enxerga a empresa como uma maquininha, que ele fica lá de cima regulando as alavancas e as coisas acontecem. É isso aí, obrigado aí, Vinição e Filipão. Valeu, até mais. Valeu, pessoal, até mais. E até o próximo episódio.